Oi, Maíra. Oi, Clarissa. Estamos juntas aqui para mais um episódio da nossa Tenda Materna. E hoje a gente vai falar sobre uma das coisas que mais angustia as mães, a alimentação infantil. A amamentação, a criança que não come, a hora da mãe voltar ao trabalho, a introdução alimentar, seletividade. São tantas questões que a gente convidou a Fabíola Duarte, que é mãe do Hari, educadora, criadora do Colher de Pau e Colher de Pau Festival. Trabalha com a introdução alimentar e comportamento alimentar. Além disso, ela é curadora e criadora de feiras, para falar um pouquinho com a gente sobre esses temas. Seja super bem-vinda à nossa tenda, obrigada. Fabíola. Conta um pouquinho sobre você e como surgiu esse trabalho com a alimentação infantil. Por favor. Minha formação é na educação, mas eu sempre fui muito apaixonada por comida e o projeto todo do Colher de Pau nasceu por causa da minha preocupação com o meu filho quando ia começar a comer. Como a minha formação foi dentro da educação e antes da educação eu passei pela filosofia, passei pela antropologia, também passei pelas artes plásticas, eu tinha muito interesse em entender profundamente de que maneira a comida podia aparecer na vida de uma criança. Eu fui pesquisar as linhas de introdução de alimentos e percebi que tinham muitas, que em algum momento toda mãe ficava confusa, ficava sem saber qual critério escolher para escolher qual caminho vai escolher, que era um movimento muito mental e que eu percebi que todos levavam a gente a pensar qual é a estratégia melhor que eu vou escolher para fazer meu bebê comer, e que estava todo mundo, talvez há muito tempo, distraído com isso, sem perceber que na verdade não é sobre escolher qual que é a estratégia que eu vou escolher, é sobre entender o que se dá espontaneamente. Fiquei com esse incômodo. E aí, abandonei as estratégias e mergulhei na observação sobre investigar o que eu tinha impressão a respeito da introdução de alimentos, que era, eu achava, a introdução de alimentos é um salto de desenvolvimento, como qualquer outra coisa. Sendo assim, o que eu preciso fazer para sustentar esse campo? Eu escolhi que eu não ia fazer um caminho diretivo, eu ia pesquisar o que eu fazia sem fazer muito. Basicamente foi isso. Aí, por causa do Hari, meu filho chama Hari, eu fui pesquisando o assunto, fiz uma síntese de tudo que eu estudei e fui estudando na prática e deixando acontecer. Então, Colher de Pau, ele é um lugar que olha sobre... Ele tenta olhar a introdução de alimentos como um desenvolvimento de uma nova linguagem familiar. A comida surge no cenário e ela traz novos códigos. E aí a família fica nesse lugar onde ela está mais em atenção sobre escutar o que o bebê está trazendo de diferenças no comportamento. É mais isso do que dia e que hora e que comida eu vou começar. Parece pular do avião sem paraquedas. Porque a gente fica muito querendo, assim, um manual para as coisas. É muito difícil, né? Mas, na verdade, é muito mais fácil. Por isso que parece mais difícil. E aí, pesquisando tudo isso, eu fui entendendo que tem alguns aspectos da prontidão. Tem algumas diretrizes, tem alguns faróis, assim, nesse mar, que dá para você ir mirando. Mas depois, com os anos, eu fui sacando outra coisa. A gente tende ao tempo todo encontrar uma nova maneira de viver uma nova receita. Então, até os métodos mais modernos de introdução de alimentos, tipo BLW, participativa, e cada hora muda o nome, né? Vão virando
novas receitas de eu ficar ali seguindo um passo a passo. Mas por que você acha, Fabíola, você tá falando uma coisa muito interessante, assim, né? Que é difícil pra gente confiar nessa observação desse bebê, nesse processo acontecer de uma forma, nesse tempo, né? Nessa nossa capacidade de observar e de respeitar os sinais e ir se deixando guiar por essa relação, assim. Por que você acha que é tão difícil pra gente confiar hoje, assim, né? Eu tenho algumas hipóteses aqui que eu tô pensando, mas por que você acha que é difícil para a mãe ela confiar e respeitar esse ritmo e fazer esse movimento que você tá contando que você fez? Eu tenho algumas hipóteses também. Eu não sei exatamente o que é, mas me dá a impressão que tem a ver com um movimento histórico. Então, essa é a primeira coisa que me vem na cabeça. Então, há pouco tempo atrás, as mulheres viviam mais rodeadas de mulheres do que de teorias e livros. Então, a gente trocava saberes com as mais antigas, que sabiam pela vida, pela experiência empírica, porque tinham tido filhos, porque tinham experimentado e porque tinham estado em atenção e observação e intuição. Então, tinha muito mais uma coisa de tem um filhote na minha frente, tem uma demanda, o que meu corpo, o que meu sistema se agita, o que ele está comunicando. E o que tem dado certo nessa minha inquietação quando esse bebê, esse filhote agita, o que não tem dado certo. E eu acho que as mulheres mais antigas iam nessa pesquisa, passavam para as mais novas, e as mais novas com as suas intuições iam fazendo uma síntese do que as mais velhas falavam. Então eu acho que tinha uma coisa de você estar muito mais no instinto do que na mente. E eu acho que teve uma ruptura muito importante na história da maternagem, que foi quando a gente escutou que não pode ficar com o nosso bebê no colo. Quando alguém falou, você não pode ficar com esse bebê no colo, você tem que deixar ele afastado de você e você tem que sistematizar a vida, a gente começou a ficar com uma membrana entre o bebê e eu comecei a pirar e ficar olhando para outros lugares e perdi a conexão e fui ficando, para onde eu olho então para entender o que fazer? E entramos num abismo da angústia, num abismo da confusão, num abismo do luto. E, sei lá, eu acho que aí começou a entrar muito ruído na leitura. Então, eu acho que por aí muita coisa começou a acontecer. E um pouco da crença coletiva também do bebê tem que ser gordinho, algumas ideias que começaram a surgir também, né? Pautas, tem que comer tanto, e aí fica uma preocupação muito exacerbada com esse tema da quantidade e do tempo que tem que começar, né? Eu acho que isso também tem a ver com várias rupturas, assim. Eu acho que há muito tempo atrás, na época das nossas tataravós, por exemplo, não tinha muito essa coisa de você tem que comer de 3 em 3 horas, você tem que comer não sei o que para ficar forte. Você come quando você tem fome, você bebe quando você tem sede, você come que nasceu lá no quintal. Né? E nasce no seu quintal o que o seu ecossistema faz nascer. Então, eu vou comer ora pronobis e taioba se eu moro aqui no sertão. Em outro lugar vai nascer outra coisa, porque é o que dá ali. Então, acho que quando tudo foi ficando muito teórico, eu fui ficando muito afastado das coisas e perdendo um pouco a capacidade de leitura, né? Eu duvido que naquele tempo se achava que bebês tinham que ser gordos para ser saudável. Acho que ninguém nem pensava nisso, né? Não sei, eu acho que muita coisa foi acontecendo. E até hoje as mães têm essa preocupação, né? Quando a gente conversa, tem sempre essa coisa, ele come bem. Comer bem está relacionado com comer muito. Ninguém fala ele come bem porque ele come pouco. Mas uma vez eu fui numa conversa de uma mulher que estava pesquisando alimentação e antropologia, e ela esteve numa tribo indígena, e nesse lugar a crença as crianças que comem bem são as que comem pouco. Olha, eu vou recuperar esse link, eu vou mandar depois para vocês. Mas as que comem bem são as que comem pouco. Eu achei maravilhoso isso. É uma super quebra de paradigma. Com certeza. E se a gente for começar lá do princípio, assim, né, da relação, porque eu sinto que essa
essa capacidade, né, da gente confiar e da gente estar muito conectada com esse bebê, sendo capaz de sentir os sinais, o movimento, né, dele e meu, ele parte também de uma relação saudável, talvez, sei lá, desde a gestação, da via de parto, da amamentação, enfim, de vários aspectos que vêm antes da introdução alimentar, obviamente, né? Assim, de como que esse interesse genuíno, das escolhas que a gente vai fazendo, conscientemente ou não, né? Em relação à forma como a gente vai, enfim, vai se relacionar com a gravidez, com os nossos filhos, mas eu sinto que são uma série de escolhas que vão levar a esse momento, assim. Eu queria que você falasse um pouquinho, Fabíola, da importância, assim, sabe, da relação dessa mulher com a amamentação, com esse processo que antecede um pouquinho, né, com esse interesse genuíno que eu sinto que desperta quando a gente tem um filho, né, esse interesse em observá-lo, entender o que cada choro significa, o que cada movimento, porque é um total desconhecido. A gente tem uma série de idealizações, de fantasias, mas quando esse bebê real nasce, a coisa muda, né? Abre espaço para o bebê real, né? E a gente cai dessa série de fantasias e idealizações. Isso tudo cai por terra, muitas vezes. Então, como que esse primeiro momento, né, de amamentação, da relação dessa mãe com a criança, ele também é fundamental para uma construção, talvez, dessa relação com o alimento mais respeitosa, mais na base da observação, da capacidade dessa mãe escutar, sentir, intuir e confiar no processo também, né? Eu acho que muito interessante isso que você trouxe, porque quando nasce um bebê, essa coisa do bebê idealizado, você fala, nossa senhora, também tem uma sensação, acho que na maior parte das mulheres, de cai também a imagem que você criou sobre você enquanto mãe desse bebê. E aí o que eu quero trazer sobre isso é que eu sinto que a mãe, o perfil de mãe, que é aquela que amamenta, que tem parto humanizado ou parto normal, uma mãe que tem um pouco mais de informação sobre criação com apego, etc., é uma cultura de mãe, né? E tem a outra mãe, que é o oposto, é a que tem uma cesárea eletiva, agendada, é a que tem uma babá desde a maternidade, é a que... Então, são dois modelos extremos, mas eu sinto que as duas conseguem cuidar da introdução de alimentos de um jeito conectado se as duas abandonarem a mesma coisa, que é não colocar o carro na frente dos bois. Mesmo a mãe que vive o extremo da terceirização do cuidado pode ter uma introdução de alimentos muito incrível e muito conectada com o bebê se ela não adotar um modelo de introdução de alimentos. É muito mais sobre não adotar um modelo do que escolher qual modelo mais humanizado vai fazer meu bebê comer melhor. E, dizendo isso, o que eu quero dizer é o seguinte: o lugar que começa a observação sobre a introdução de alimentos é a experimentação motora do bebê. É nesse lugar de observar esse momento entre... Quando o bebê está muito no universo horizontal, é um bebê molinho que não se sustenta. O que acontece no campo dele? Ele é como se ele tivesse, na experiência dele, completamente colado no chão. Ele é afetado pela gravidade, ele não dá conta de vencer a gravidade. No campo de percepção dele de mundo, ele está tão deitado, ele está tão no ímã disso, ele não dá conta de se descolar desse ímã, que é como se ele fosse o mundo fosse ele. Ele está misturado nesse universo.
Quando ele começa a investir em se movimentar e ficar na verticalidade, do jeito dele, no tempo dele, na experimentação dele, não sei quando, alguns uns dias, outros no outro dia, não tem o dia certo para isso acontecer. O que acontece é que, para além dele estar mobilizando muitos feixes de músculo, ele está muito mais do que isso. Ele está conquistando uma nova perspectiva de visão. Se eu sou um ser que vive deitado e o que eu vejo do mundo é só o que minha cabeça vê quando está deitada, eu vejo um mundo ultra diferente do que uma pessoa que tá ficando na verticalidade. Por exemplo, se eu vivo meses deitado e tem sempre uma bola, que é um brinquedo que eu tenho, eu vejo a bola é um objeto. Quando finalmente eu fico na verticalidade, eu falo, meu Deus, isso é uma esfera. Eu olho ele de um lugar, finalmente por cima, e eu falo, uau, nunca tinha visto antes na minha vida um objeto que é redondo desse jeito e que tem esse diâmetro e que tem essa sensação visual. É quando eu fico na verticalidade que eu vejo o mundo terrestre. Eu não tinha visto antes. Antes eu era um grão da terra. Quando eu vejo o mundo terrestre, a minha sensação é, finalmente eu estou construindo um sujeito, porque o sujeito se dá quando eu me afasto do que eu vivi colado com. Aí eu falo, uau, eu sou um eu, não sou mais colado, eu descolei. É como se eu fosse um velcro, não sou mais, eu sou um desvelcro. Eu fiz assim, fiquei na verticalidade. Torto. Não torto. Então não é sobre quando o bebê senta, blá blá blá, sei lá o que mais. Não é sobre quando ele senta. É mais filosófico e mais simples. É sobre quando ele descola o velcro. Ficou torto, ficou reto, mas ficou, ele mudou o olhar. Quando ele muda o olhar, ele tem entre ele e o outro, que é a bola, a mãe, a babá, a avó, o inhame, ele tem um vão entre. Quando ele tem um vão entre, ele fica impactado com a distância. Quando ele está impactado com a distância, ele fica curioso para entender o que é o outro. Primeira vez que ele vê um outro, antes ele era colado com um velcro no mundo. Quando eu vejo o outro, essa caneca, eu falo, gente, que negócio verde é esse? Aí ele vai querer pegar. Na investigação dele querer pegar, ele vai tatear. Na hora de tatear, ele vai colar a palma da mão nele, naquilo, os dedinhos. É muita conexão, muita sinapse cerebral. Daqui a pouco ele vai querer cheirar, vai esfregar na bochecha para ver a temperatura. Uma hora vai falar, puxa vida, não ainda entendi o que é isso, deixa eu pôr na boca. Eu preciso pôr na boca as coisas porque em algum momento eu preciso descobrir o que é, porque com a mastigação, com o dente ou sem, porque a gengiva pré-dente é capaz de triturar um alimento, eu vou desmembrar aquilo tudo num nível que aquilo vai se revelar, ele vai fazer assim. E eu vou com o meu olho de dentro, como se fosse possível isso, olhar do que se trata aquilo tudo. Aí eu falo, putz, agora entendi o que é. Então, comer é, em algum momento, eu preciso destruir isso. Toda criança, quando cresce, em algum momento, vai pegar um rádio, quando você estiver distraída, e vai desmontar o rádio todinho para tentar entender o que é. Um dia meu filho pegou a minha lupa de quando eu tinha 10 anos de idade e ganhei para ver o cometa Halley. Ele pegou minha lupa quando eu estava distraída. E para ver o que é a lupa, ele desencaixou ela todinha. Nunca mais, não sei mais montar aquilo. Porque ele queria saber o que é. Comer é isso. Só que é um bebê quando descobre a verticalidade. Então, voltando, a mãe que fez cesárea marcada e que terceiriza, a mãe que teve um parto humanizado, tanto uma como a outra, se focar em fazer companhia
para a investigação motora do bebê, vai estar numa chave muito mais conectada com a introdução de alimentos do que a mãe natureba ou não, que dá um Google e vai pesquisar sobre BLW. A que pesquisa um modelo qualquer vai se desconectar de qualquer observação e vai falar, bom, vou implementar esse modelo. O que diz esse modelo, BLW? BLW está sendo usado de um jeito que é a nova papinha. Eu vou lá, descubro que é para pôr no cadeirão, ponho uns palitinhos de comida, com 6 meses, 0 minutos, boto o bebê lá e fico esperando para ver o que vai acontecer. Algumas gerações atrás, as mães colocavam o bebê no cadeirão com X meses e 0 minutos e davam a papinha. O gesto, a atitude é a mesma, só mudou o cenário. Nos 2 lugares, o bebê está vivendo a mesma experiência, que é, estão me observando e querem que eu faça alguma coisa. Não partiu dele um movimento. Para um bebê comer, assim, só para concluir essa fala, a gente precisa entender que na natureza, todos os filhotes só comem quando vão até a comida. Todos. Os únicos que recebem comida na boca são os passarinhos. Mais uma vez, um moço biólogo que é especialista em aves me contou a seguinte coisa. Ele falou, Fabiola, é verdade, os passarinhos são os únicos que recebem comida na boca. Contudo, o filhote de passarinho só recebe quando ele consegue esticar o pescoço e fazer assim e pedir. É só quando ele estica e sustenta o pescoço e fica piando, que nem doido, é que a mãe vai lá e traz a comida. Se o passarinho não pede, ela não traz. E ele só pede quando sustenta o pescoço. Não é seguro comer se eu não tenho tônus muscular da verticalidade. Então, talvez, porque você falou lá no início que tinha alguns faróis que você observou, né? Então, talvez essa questão do tônus muscular, né, disso que você falou, né, dessa conquista, desse desprendimento, né, dessa nova visão de mundo, desse distanciamento entre esse bebê e os objetos, seja um desses faróis que você falou lá no início, assim, que foram O farol que para mim é o mais importante de olhar, e se eu fosse escolher eu ia escolher esse, que é, esqueçam da introdução de alimentos. Esquece esse assunto. Esse assunto deixa todo mundo muito ansioso. Deixa pra lá esse negócio. Esquece. Apenas invista na seguinte coisa. Deixa o bebê se experimentar no chão. Quanto mais um bebê ficar no chão, mais ele vai ter oportunidade de se conhecer. Então não precisa comprar cadeirinha treme-treme, não precisa nada, é mais barato, quanto mais barato melhor. Então é assim, ó. Com certeza. A mãe pobre, a mãe rica, a mãe de qualquer poder aquisitivo, deixa esse menino no chão. Quando ele quiser colo, dá colo. Quando ele não tiver precisando de colo, põe no chão. Pronto, deixa o chão lá, seguro, e deixa ele lá. Quando ele estiver brincando no chão e estiver tentando pegar qualquer coisa, deixa ele tentar pegar. Se ele estiver estressado porque não está conseguindo pegar, aproxima a coisa dele e deixa ele tentar pegar. Se ele ficar estressado demais e não conseguir mesmo assim, faz um calço para ele conseguir. Mira mais nisso do que fazer por ele. Ah, Fabiola, mas às vezes eu faço por ele, estraguei tudo. Não estragou tudo, não. Mas se algumas vezes por semana esse bebê puder sozinho conseguir pegar alguma coisa, ele está vivendo uma coisa importantíssima para a introdução de alimentos lá. Nem precisa entender nada do que eu falei, só confia. Mas é verdade, deixa o bebê se experimentar
conhecendo como ele vai desenhar suas soluções para verticalidade. Mais isso do que a gente treinar ele para ficar vertical. Você falou uma coisa da ansiedade que gera, né? A questão da introdução alimentar. Nossa, e aí aqui na minha casa a experiência foi bem parecida com essa que você falou da mãe que foi buscar informação, buscou tudo sobre BLW, fiz o curso da Aline, foi maravilhoso. E eu tive uma sorte incrível porque a Nara foi daquela bebê modelo que comeu de tudo desde o início, praticamente desde os 6 meses zero, né, que eu comecei a provar lá na bandejinha, e ela pegava tudo com entusiasmo, aos pouquinhos e tal, e foi tão gostoso de acompanhar o processo, e eu tava tão empoderada na época, que eu até montei um perfil no Instagram, na época, o BLW_Nara, compartilhava com outras mães a minha experiência, a partir de 1 ano mais ou menos isso, né? Mas retomei, fiz o curso da Aline, eu meio que condensei em vários posts, e muitas mães me escreviam angustiadíssimas porque o filho não tinha começado a comer, e eu trazia informação, isso é normal e tal, eu tava super por dentro, né, do processo. E muito confiante e orgulhosa da Nara, né? De certa forma, ela tava correspondendo à expectativa de qualquer mãe que quer que a filha coma, né? Aí, quando chegou perto dos 2 anos, começou aquela fase do não quero, já não aceitava quase nenhuma coisa nova, recusava a coisa que ela estava acostumada a comer, e de repente começaram a despertar todos os meus fantasmas, que estavam lá super tranquilizados, né, tipo, acalmados e tal, e de repente eu comecei a ficar tensa. E o que aconteceu comigo foi que eu, como sabia que era impossível essa história de forçar ou de induzir, eu não usava elogio, eu ficava super me policiando com essas manipulações, eu comecei a comer os restos da comida dela, porque eu não conseguia ver o resto da comida no prato. Sabe? A coisa do não pode desperdiçar, é pecado, como assim? Minha mãe, tipo, era filha, tinha 12 irmãos, então devia ter umas coisas na casa dela de desperdício, era uma coisa impensável, sabe? E então eu acho que eu cresci com muitos critérios nesse sentido, e eu não consegui, até hoje, eu acabei até engordando por conta disso, Sim. porque eu não conseguia... sei lá, eu percebi que eu tinha várias coisas que se acionavam em mim e então eu queria entender, assim, por que tem tanta ansiedade em relação à comida? Se tem a ver com a forma como a gente foi criado, tem a ver com... Eu percebo, por exemplo, que a relação com o doce é uma coisa muito de usar como recompensa na minha infância, né? Tipo, ou mesmo em livre demanda, que tinha uma prateleira, assim, na minha casa tinha uma prateleira cheia de doce, de chocolate, bala, biscoito, bolacha, o que você quisesse, a gente podia pegar à tarde, à vontade. Então eu cresci comendo muito doce também. E eu percebo que meu movimento para comida, muitas vezes, é qualquer sensação ruim, eu vou lá e uso doce pra me manter tranquila. E aí, claro, eu fico morrendo de medo de passar isso pra ela, Sim. né? Tipo, e percebo, às vezes, por exemplo, um impulso de qualquer coisinha que ela tem, querer oferecer algo pra ela comer. E aí eu me policio e falei, meu Deus do céu, eu não posso criar essa relação. Enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu já vi muita coisa de você falando sobre o embotamento das emoções, e isso eu acho um tema super interessante pra trazer pras mães, né? Esse tipo de consciência que a gente tem que ter e o que a gente poderia fazer uma vez que a gente começa a detectar que existe isso dentro de nós, né? Qual é a saída? Sim. Eu escutei você falando, pra mim, escutando, apareceram 2 questões. Uma, a questão da criança que em algum momento não quer comer, e a questão do doce. Quando eu tô falando desse ponto de partida da introdução de alimentos, que é da gente desautomatizar qualquer abordagem, qualquer método e investir na pesquisa da verticalidade, eu tô querendo dizer que introdução de alimentos é muito mais do que um dia em que o bebê come uma comida. A meta não é comer, e comer é muito mais do que comer. Quando um bebê vai pegar um objeto qualquer, que pode ser um brinquedo ou uma comida, e ele começa a interagir com aquilo, ele está vivendo um campo de pesquisa onde a oralidade é o que vai prover ele de informações para ele entender do que se trata o mundo. O comer começa com essa chave do eu quero comer o mundo, eu quero pôr na minha boca o que é. Se a gente sustenta esse campo do pesquisador, do mini pesquisador, o que acontece é que o que eu vejo acontecer, o colher de pau, ele tem 8 anos, então eu já tenho algum feedback do que aconteceu com a turma que começou lá atrás. O que eu vejo com as famílias que ficaram muito nesse lugar
de deixar a investigação acontecer e não tecer muito um modelo, é que a maior parte dessas crianças não chega num momento que para de comer. Qual que é a minha hipótese a respeito disso? É que elas estão desde o começo num lugar que o comer é muito mais sobre eu quero saber do que se trata do que eu preciso comer porque está na hora. O comer na criança, na infância, nesse ponto de partida, onde eu não escolho um modelo, nem um dia, nem um método, a criança fica muito na canaleta do sentido diante da comida. E comer é uma atividade multidisciplinar e é totalmente antropológica. O que eu vejo acontecer com essas famílias é que elas escolhem estar num exercício de mudar. Pronto, é isso que eu quero dizer. A expectativa é diferente. Tudo que eu tô querendo dizer é, quando eu escolho um modelo qualquer, BLW, ou papinha, ou participativa, a minha expectativa é, estou escolhendo um modelo que vai fazer minha criança comer. Quando eu escolho um modelo que é não escolher nenhum modelo, eu já tô num exercício, desde lá do começo, que é difícil para mim, porque todo mundo, né, é difícil. É difícil para mim, mas eu tô o tempo todo atualizando meu software aqui de que eu quero um lugar para essa criança de que ela tá em autonomia. E a autonomia é, inclusive, não comer se ela não quiser. Então eu tô nesse treino desde o começo. Quando a criança chega lá com uns 2 anos mais ou menos, como você relatou e que acontece com alguma frequência, e ela começa a frear um pouco e comer um pouco menos, eu já sofro menos. Se eu já sofro menos, eu ativo menos as estratégias que eu aprendi na minha infância para lançar nessa hora. Não sei se eu tô conseguindo explicar, mas na verdade, quanto menos expectativa eu tenho desde o começo de que meu filho tem que comer, mais fácil fica de eu lidar quando em algum momento ele para de comer, que pode ser com 2 anos, que pode ser com gripe, que pode ser quando nasce um dentinho. E eu também vejo que os bebês que estão fora de modelos e que as famílias estão mais não preocupadas com isso, esses bebês também não chegam nesse dia de que um dia eles vão parar de comer. Sobre a questão do doce, para que a gente não use de estratégias de prêmio para uma criança comer, a gente precisa, primeiro, confiar que a criança vai se regular. Então, essa coisa que no nutricionismo se diz, de que para você ter saúde, você precisa comer de 3 em 3 horas, no nutricionismo da evidência científica, isso já caiu por terra. Então, a maior parte das pessoas, quando não estão automatizando a alimentação, elas acordam e a fome não vem imediatamente. E elas esperam a fome vir, e aí na hora que a fome vem, elas comem. Muita criança, quando acorda, não tem fome imediatamente. Se eu cuido da alimentação em casa, com uma comida de verdade, densa em nutrição, a criança vai estar se cuidando. Então agora ela não está com fome, algum momento a fome vem. Quando o ambiente é cuidado com leveza, ela vai acabar sempre querendo estar junto das pessoas quando vão para a mesa comer, porque a gente quer estar junto de estar onde está as pessoas comendo, a gente vai estar lá também, pelo prazer de estar lá. Eu não preciso inventar uma estratégia para o meu filho comer, porque eu tô vendo que às vezes ele come, às vezes ele não come e tá dando certo. Isso é um processo de você ir vendo e experimentando, na verdade, né? Não sei, acho que tá ficando meio confuso, eu não tô conseguindo explicar muito. Na verdade, a pergunta era ampla e eu tô querendo tentar responder numa tese. Eu tava falando, na verdade, a relação do doce com a questão do quando a criança tá com aquela crise emocional e aí você quer oferecer uma comida. Tipo, eu percebo que eu tenho esse impulso às vezes, sabe? Às vezes a Nara tá tendo sei lá, saiu da vacina e tá toda estressada, chorando, e aí a primeira solução que eu penso é come um docinho, sabe? Do tipo, não precisa ficar desse jeito. Sendo que muitas vezes aquele choro é necessário, sabe? A gente que não tá conseguindo lidar, a própria mãe não tá conseguindo lidar com a sensação de, meu Deus, minha filha tá angustiada, deve estar muito ruim. Por quê? Porque me calaram através disso, né? Muitas vezes usaram provavelmente a comida
para não permitir que eu expressasse uma emoção. Então eu sinto que eu tenho esse movimento às vezes de querer oferecer a comida para que a Nara não fique frustrada. Sim. Entendeu? E isso é uma preocupação que eu tenho, porque eu percebo que hoje eu tenho esse movimento muitas vezes com a comida. Queria poder não passar isso para ela, entendeu? Sim. Eu acho que pra gente não passar isso pras crianças, a gente tem que começar a viver isso com a gente. Quando eu tô observando minha relação com o doce, acho que a primeira coisa para eu pensar como eu vou cuidar da criança é como eu cuido disso em mim. Então, talvez a dica seja de eu não me reprimir comer doce, mas eu ficar atenta ao que tá me movendo comer o doce. Eu tô com vontade de comer doce, então eu como. Se eu estiver comendo doce porque eu tô angustiada, porque eu tô aflita, porque eu tô ansiosa, eu vou tentar o máximo de vezes que eu der conta escolher não comer o doce aqui. Não é fácil, porque a gente cresceu desse jeito que você falou. A gente cresceu quando caía e chorava, aí você vinha voando de algum lugar um copo com água com açúcar. Era água com açúcar para acalmar as pessoas, né? A pessoa tá nervosa, a pessoa desmaiou, Sim. A pessoa tá chocada, a pessoa tá qualquer coisa. Dá um copo com açúcar para acalmar a pessoa, não é? Então, a outra coisa é, quando crescer, quando casar, Sara, a gente teve toda uma cultura de que você tá angustiado, vamos dar um jeito de... Passa isso, né? Então, não. Então, a gente não tem educação emocional. A gente não tem condição, a gente não tem tecido para suportar a nossa angústia, porque quando a gente chorava, alguém falava, engole o choro, quando casar Sara, ou toma uma água com açúcar. Então, não é sobre como eu faço para não premiar meu filho, é a gente primeiro pensar como a gente está cuidando da gente. Não come o doce se estiver angustiada. Fabíola, eu não aguento. Então, quando você não aguentar muito, come. Mas quando tenta nos dias mais suaves não comer e fica nesse campo para ver o que acontece. O que acontece a médio prazo? Você percebe que a angústia é do seu tamanho. E na hora que você fica nesse lugar, você fala, nossa, não é tão grande assim. Nossa, eu não morri por causa disso. Porque a sensação que dá é insuportável. Eu não vou dar conta. Quando eu consigo ficar na companhia da minha própria ansiedade ou da minha própria angústia, parece que eu começo a ficar mais adulta. A comida é um campo da gente começar a descolar e se despedir da infância, porque a comida infantiliza muito a gente. A gente foi criado de um jeito que a comida até hoje deixa a gente muito preso lá. Se eu vou dominando esse campo comigo, aí sim eu tenho condição de quando minha filha ou meu filho recebe uma vacina e tá angustiado, não é a primeira coisa que me ocorre é dar o doce. É falar, tá tudo bem chorar, meu amor. Vem aqui, dói mesmo. Se eu não tenho esse treino comigo, eu nem acredito muito que é possível minha filha dar conta sozinha, porque eu mesmo não consigo dar conta. Então não é um método de como fazer com o filho, é um treino de como eu consigo comigo. E não tem problema se isso demora, porque eu sinto que as crianças aprendem porque elas estão vendo que os seus cuidadores estão em processo. Não é quando eu chego na reta final e ganhei um troféu, então o resultado está pronto. A gente está num processo a vida inteira. E a criança vai vendo a gente num processo e ela aprende que viver está sob um processo. Então, a gente vai se regulando e elas vão aprendendo com exemplo, né? Nossa, muito incrível. Tudo isso que você está falando, Fabíola, eu acho que é tão bonito ver isso, assim, né? Essa nossa... É isso que você está falando, para mim faz muito sentido, assim, né? Essa nossa capacidade de a gente conseguir se observar, né? Uma vez eu te entrevistei e você falou sobre isso, você falou que, né, sobre essas questões da introdução alimentar, enfim, da importância da gente olhar para a nossa história, né? Para a nossa história alimentar, para as nossas questões. E agora você foi muito assertiva, né, nesse observar e conseguir sustentar as emoções e perceber que elas não são maiores que a gente, elas são do nosso tamanho, mas a impressão, né,
hoje ela é do nosso tamanho, hoje talvez, a gente como adulto. Mas a impressão na hora que essas emoções elas vêm com vigor, eu acho que a sensação que a gente retoma, e que você falou super bem, que essa comida ela está relacionada, esses aspectos da alimentação eles estão muito relacionados à infância, eu acho que esse processo do desenvolvimento emocional e da forma como a gente lida com as nossas emoções também. Então é como se a gente ativasse essa criança dentro de nós e essa criança vê aquela emoção de uma forma gigantesca. Mas hoje, como adulto, né, que cresceu e que já viveu uma série de experiências, eu tenho como acolher essa emoção. Eu trabalho muito com esse processo da criança interior, mas é como se eu também pegasse essa emoção e fosse capaz de falar comigo mesmo. Eu estou sentindo essa angústia e eu vou ficar aqui sustentando isso. Eu sou capaz de sustentar isso, de observar, de respirar essa angústia, de sentir ela. É um treino e é muito lento, como você disse, porque a gente vem de um processo de repressão e de negação e de emocional muito grande. Mas eu recentemente tenho começado a descobrir caminhos para sustentar a minha tristeza, que eu nunca me permiti. Eu sempre fui muito positiva, muito alegre, que eu nunca permiti que viesse à tona. E tem sido um processo tão especial ser capaz de sentir aquela tristeza e não lutar para ela ir embora, e não buscar uma válvula de escape para ela sair rapidamente. E é um processo muito incrível e que eu venho aprendendo na minha relação com o meu filho mais novo, porque ele é muito sensível, ele é uma criança que ele, assim, né, acho que muito pelo que a gente criou, assim, eu dou muito espaço para escutar o choro dele. E eu tenho me permitido também entrar nesse lugar e sustentar isso. E é muito bonito como que essas crianças elas vão levando a gente para esses lugares que a Maíra falou, assim, né? De revisitar a infância, revisitar a nossa história com as emoções, com os alimentos e hoje, como adulto, sustentando e abrindo espaço para isso, né? Ressignificando isso que de alguma forma lá atrás a gente talvez nunca questionou. E quando os nossos filhos chegam, eu sinto que eles trazem uma oportunidade muito bonita, muito viva da gente questionar isso e se colocar nesse papel de essa angústia é minha, essa ansiedade é minha, eu posso sustentar e ser capaz de segurar isso aqui, né, sustentar e permitir que ela não passe para o meu filho dessa forma, dessas ações automáticas, né, não, ele tá angustiado ali porque não consegue pegar o brinquedo, então deixa eu entregar, ele tá chorando, então deixa eu dar um doce, né? É um questionamento constante e que tá tudo bem quando a gente faz assim também, porque a gente está em processo, como você mesma disse, mas essa capacidade de observar é maravilhosa, assim. Quanto mais uma criança puder estar nas emoções dela e tiver companhia para isso, eu imagino que ela vai ser um adulto que vai dar muito mais conta do projeto que é estar vivo. Porque basicamente estar vivo é insustentável. É um projeto insustentável. O que acontece? Então eu tenho que viver de ferramentas que eu tenho que criar ou eu tenho que viver distraído. Com certeza. Porque é insustentável. Adormecido, igual um zumbi, né? Que é o que a gente faz. Claro. Então eu sinto que essa geração de mães que tá muito nessa pesquisa e nessa inquietação, tá bem tem uma palavra em inglês que me vem, que é no turning point, que é bem no... Como é que fala isso? No ponto de virada. Culturalmente, eu sinto que a gente está num ponto de virada no modo de maternar, que é, a gente não quer mais ficar distraída, mas a gente não tem treino para ficar com as nossas emoções. Tem uma criança aqui, a gente ouviu que tem que criar com apego, que tem que ter autonomia, a gente faz um curso para saber como é que faz, a gente não sabe como é que faz, a gente tenta um método, a gente está muito num momento histórico revolucionário de criar as pessoas, e que é difícil, a gente tá meio tateando no escuro, total, né?
Mas eu acho... É muito mental, eu acho né? incrível. Eu acho que, sei lá, a antropologia algum dia vai falar sobre o que a gente tá vivendo daqui a algumas décadas. Porque essas crianças vão crescer e isso vai trazer uma mudança visível. Tenho certeza disso. E eu acho, de novo, que o caminho para cuidar da introdução de alimentos, do choro da criança, do vínculo da mãe com a criança e com o filho, é o tempo todo a gente desautomatizar qualquer fórmula. Não é quem fez BLW, ou quem fez papinha, ou quem fez participativa. É a gente estar em escuta e encontrar qual que é o modelo que eu dou conta. Então tem famílias que vão no colher de pau e falam: Fabiola, não dou conta de fazer BLW. Fala, amiga, não faz. O que você dá conta? Eu vou fazer papinha. Fala, faz papinha. Só que faz assim, ó. Aqui tá o bebê, aqui tá a colher. Só para a colher assim. Por quê, Fabiola? Porque eu quero que seu bebê faça isso, pelo menos. Pronto. O que acontece nessa dupla? O bebê vai estar indo na direção da comida, porque na natureza os filhotes só comem quando vão até lá. Então, eu tô fazendo por esse bebê alguma coisa muito incrível que parece insignificante, mas não é. E essa mãe vai falar: gente, eu não acredito que ele vai até a colher, que lindo, vou afastar mais. Será que ele vem? Vou afastar mais, será que ele vem? Daqui a pouco ela tá tão segura que ela vai estar apoiando a colher na mesinha só pra ver se ele pega. Daqui a pouco ela fez assim. Daqui a pouco ela engrossa. Daqui a pouco virou um pedaço. Então ela não fez errado se ela fez a papinha. Não, é sobre estar em relação e tá abrindo o espacate do tamanho que eu consigo agora. Na introdução de alimentos, e eu, quando tô assistindo as minhas emoções e falo assim: hoje eu não vou dar conta, eu vou comer o bolo de chocolate inteiro, come. Aí amanhã eu falo: não, hoje eu tô boa, hoje eu não vou comer o bolo, hoje eu vou ficar na minha angústia, eu vou ficar aqui, ó. Vou encontrar uma amiga para conversar, vou tomar um café, vou escrever uma carta, vou queimar na fogueira depois. É um passo para frente, 2 para trás, 5 para frente, 1 para trás. Com certeza. Ô Fabiola, eu acho que assim, não sei se você quer falar alguma coisa, mas eu acho que tem 2 pontos que eu queria tocar, até pra gente ir caminhando para um fechamento, mas tem 2 pontos que eu acho que são importantíssimos, assim, que são muito reais da nossa vida hoje. Um é a questão da volta ao trabalho. Então, essa mãe que tem que voltar pro trabalho, e o que ela faz, né? Assim, porque, sei lá, às vezes ela tá amamentando, mesmo que não... Né? Geralmente a angústia maior é quando ela tá amamentando, né? E aquele bebê, teoricamente, depende dela pra se alimentar. E ela não vai estar mais com a mesma disponibilidade que ela estava antes. Então, isso eu acho que é um grande fator que gera muita angústia. E aí? E a outra questão que eu sinto que a gente queria falar também é isso, assim, não, já fiz, fui super, usei um modelo, fiz uma coisa extremamente, né, que eu não respeitei muito, que eu não estava nesse processo, enfim. E meu filho hoje tem uma série de desafios para comer. Como é que eu resgato isso? Sabe? Como é que é da mesma forma que você... Eu sei porque você já me falou sobre isso, eu só queria que você falasse aqui. Mas que você, da mesma forma que você falou na introdução do bebezinho que vai na colher, como que pode ser esse movimento de recuperar essa relação com a criança que já tem 2, 3 anos e que está com algum desafio? Acho que são esses pontos, né, Mar? Adoro os 2 assuntos. Eu vou começar pela criança que já cresceu um pouquinho e que daí tá apresentando coisas e aí a família fala: meu Deus do céu, como é que eu faço agora? Então eu vou dar um exemplo que é frequente, que eu escuto muito e que acho que vai explicar de modo mais prático. Então, por exemplo, uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, que começou em qualquer jeito, de qualquer modelo na introdução de alimentos e que já comportamento alimentar já está todo embolado no meio de campo, tá? Ninguém sabe mais como resolver esse negócio. Aí eu vou perguntando para a família: tá, então família, me narre exatamente como que é o rito alimentar. Aí a família fala: deu a hora do almoço, a gente pega a criança, põe no cadeirão, põe o cinto e põe as comidas lá na frente, separadinhas, e deixa ele comendo. Só que agora ele não come e taca tudo no chão. E aí ele fica tentando sair do cadeirão, fica se empurrando assim para baixo. Essa cena é um clássico.
Aí o que eu falo pra família? Eu falo assim, tá bom, obrigado, adorei. Aí eu, então vocês vão mudar agora. Vocês não vão mais pegar a criança e levar pro cadeirão. Vocês vão parar na frente da criança e vão falar, filho, a gente tá indo comer, você quer vir junto? E vão oferecer o braço pra ver se a criança vem. Aí a criança escolhe vir ou não. Pode ser que ela não queira vir. Aí eu falo, tá bom então, meu amor, se você quiser, estamos todos sentados lá, você pode vir comer. Aí o que eu vou fazer? O cadeirão mudou agora. Não é mais um lugar aonde a criança tá presa num cinto. Eu inventei um outro esquema. Não tem mais cinto. É um cadeirão aonde eu coloquei umas banquetas ao lado. Então essa criança consegue subir sozinha. Em segurança. E aí na frente, no prato dele, tem um prato de louça. Detesto esses pratos de ventosa, pratos de plástico. Essas coisas. Não, é prato de louça, igual mamãe, igual papai, igual vovó, igual papai, igual mamãe, igual a minha família come. É igual. Tem um copo de vidro, tudo assim. E aí vai ter um guardanapo bonito de pano, vai ter uma flor na frente. Olha o que a gente preparou, meu amor, aqui, o espaço para você comer. Fique à vontade, venha se você quiser. E aí deixa a criança ir e vir. Quando a criança tá comunicando que quer sair do cadeirão, a gente escuta isso com ela tá querendo investir no movimento. Então eu potencializo o que eu escutei inventando um esquema inteligente dela subir e descer ao invés de reprimi-la porque ela quer se movimentar. Um jeito de olhar é, nossa, como esse menino é agitado, gente, não para quieto, que mal educado, ficar querendo sair do cadeirão, esse é um jeito. O outro falar, nossa, ele quer se movimentar, ele quer sair do cadeirão, então eu vou inventar um esquema incrível, inteligente, para ele sair o tempo todo. Quando ele pode sair o tempo todo e voltar e é para ele subir e descer sozinho, o que acontece é que ele gasta a energia dele tanto em usar as alavancas do corpo para se equilibrar nesse trajeto, que ele faz esse trajeto no máximo 2 vezes. E na hora que ele chega lá em cima e senta, ele fica com autoestima, porque ele conseguiu sozinho. E na hora que ele chega lá e senta e tem um prato de louça pesado, igual mamãe, igual papai, igual papai, igual papai, igual mamãe, igual a minha família, falo, nossa, que sério que é isso? Que grave. E ele pega e ele sente que aquilo tem uma temperatura, tem um peso. Eu tô sendo tratado de igual para todo mundo. Comer é uma coisa importante, tá todo mundo aqui. Então eu cuido do comer, trazendo seriedade para isso, mais do que inventando um jeito para fazer com que ele coma. É outro caminho. Muito legal. Tá? Para criança que, por exemplo, fica tacando comida. Então. E o prato? Tá lá no prato a comida, aí ele não quer, aí ele pega e taca no chão. Aí o que eu posso inventar para essa criança? Fala assim, não, meu amor, não taca no chão, dá trabalho para mamãe de limpar, eu tenho preguiça de limpar. É um desenvolvimento de uma linguagem, eu falo exatamente o que tá acontecendo, eu não falo, é feio você tacar. Eu falo, mamãe fica muito irritada quando você taca comida no chão. Tô cansada, eu acho chato, falar a verdade. Filho, se você não quiser, eu prefiro que você jogue aqui. Aí na frente do prato dele, pode ter uma tigelinha para jogar isso, uma tigelinha para jogar aquilo, uma tigelinha para jogar aquilo outro. Um pratinho para cada item que tem dentro do prato da criança faz com que ela esteja no exercício de fazer isso. Às vezes o que ela quer é só deslocar uma coisa. É como se no campo cognitivo dela, ela precisasse, como num jogo de tabuleiro, essa peça eu quero tirar, nesse campo aqui eu não quero ela no meu prato, eu vou tirar, não tem pra onde tirar, eu jogo. Mas agora eu criei um jeito, vai ter uns pratinhos na frente, então ele pega, tira, põe isso lá, tira, põe isso lá, tira, põe isso lá, e fala, nossa, que legal, ficou estranho sem nada, aí ele traz de volta. Se eu encaminho o que ele tá comunicando,
eu amplio a experiência e ele vive novas ramificações e possibilidades, que é inclusive mudar de ideia e pôr pra cá de volta. Porque eu deixei ele sair do cadeirão e voltar se quiser, pôr a comida pra lá, então ele pode pôr de volta. Tem várias maneiras de cuidar lá pra frente, que é escutar a necessidade de movimento, organiza o movimento. Escutar a necessidade de tirar do prato, então vamos organizar esse negócio de tirar do prato. A gente fica muito na chave de que é pra comer. Por isso que a gente se distrai das coisas que eles estão trazendo de demanda. Que é o que eu falei no começo da nossa conversa. Sim. Quando a gente vê uma criança saindo do cadeirão, a gente fala, ele não quer comer, ele fica querendo sair, a gente prende ele mais. Então, desconstrói isso. Ele quer se movimentar, vamos fazer ele se movimentar. Aí ele tá tacando comida no chão. Que horrível, o que eu faço pra ele parar de tacar? Não é que ele tá tacando comida no chão, talvez ele só queira deslocar a comida. Abrindo o campo das atividades, elas vão se multiplicar em outras, que para ele vão abrir assim, mais outras multipossibilidades. E ele vai poder experimentar novos caminhos, e comer vai se abrindo, né? E ele vai se sentindo reconhecido. Sabe o que eu sinto com você falando? Assim, é como se tivesse um filtro, né, nessa relação nossa com a criança, de que ela tem que comer. É só isso que importa, assim. É como se isso estivesse entre eu e o meu filho. E aí, qualquer coisa que ele faz, eu vou ler dentro, a partir desse filtro. Ele tem que comer. Então, tudo isso que você foi falando e nomeando foi incrível, assim. Porque, ele tem que ficar mais preso no cadeirão para ele poder comer, porque o objetivo é comer. Quando eu tiro esse filtro, né, da frente dos meus olhos e passo a observar qual a necessidade que está ali, sem ser o foco, ele tem que comer, né? Ele tem necessidade de movimentar, ele está com necessidade de se deslocar. Eu acho que não só na alimentação, com tudo, né? Assim, o sono, o ritmo do sono, qualquer outro momento da criança, assim, né? A gente tirar, e é uma possibilidade da gente soltar o controle, né? Porque o tempo inteiro é a gente querendo encaixar esse bebê, enquadrar ele no nosso olhar, na nossa expectativa, né? Como a Maíra estava falando da questão da introdução alimentar, assim, né? E aí surgem aquelas frases, né? Aí não pode fazer bagunça, ele tem que ficar parado, né? Não pode brincar enquanto come, não pode ficar enrolando. E a gente não consegue ver a criança como criança, né? Nesse processo. A gente vê só pelo filtro do tem que comer, todas as outras coisas têm que estar controladas. E veio muito essa veia do controle. Na hora que eu pensei, nossa, já imaginou a mãe controladora, né? Filho, você quer vir ou não quer vir? Meu Deus do céu, como é que é isso? Eu sou super controladora. Esse pra mim foi um ponto que eu escolhi pesquisar. Eu falei, não, preciso mergulhar nesse lugar, porque é o mais desafiante pra mim. E aí o que eu preciso me curar de mim, eu vou curar né? meu problema agora. Meu ótima filho me deu uma ótima oportunidade. Isso, né? Graças a Deus, esse menino que tá querendo sair do cadeirão, sai mesmo, filho. Quando meu chacoalha tua mãe, chacoalha sua mãe. Quando meu filho fala, mamãe, eu não tô com fome na hora do almoço, por exemplo, e não come, é lógico que eu sinto como qualquer outra mãe. Eu falo, nossa, ele não vai comer agora na hora do almoço. Eu celebro depois, sim. Eu falo, você não quer, você tá satisfeito, não tá com fome mesmo? Não tô. Eu falo, tá bom, meu amor, não come essa comida. Eu adoro isso. E o banho solar ali que eu fiz, fiquei horas fazendo com maior amor e tô aqui criando uma expectativa, dizendo, não come, sim. Pode deixar que eu como sozinho. Não come. Não come. Eu adoro esse desafio. Na hora que eu vi você descrevendo, eu já pensei, tá, filho, se você não quiser vir comer, não tem problema, mas não vai ter comida depois. Agora ou nunca, sabe? Dá vontade de falar isso. Mas vai comer a mesma fria no forno depois, mais tarde. Ai, meu Deus, às vezes eu faço isso com o João. Mas não vou deixar aqui a comida, depois você termina, então. Mas é o dia que a gente tá nesse processo, né? Aí é o dia que a gente tem que fazer aceitação, eu estou em processo de cura. É normal, faz parte, se acolhe, gente. Porque é todo. Isso, não tem como. Mas assim, o que eu quero dizer pra nós controladoras é que pra trazer assim, notícias do futuro.
Para quem já treinou isso aí em si, quando uma criança fica tentando sair do cadeirão toda hora, eu falo, vou deixar ele sair, vou então pôr banquetas para ele subir. O que acontece com essa criança que quer sair o tempo todo, que é agitada, é que quando eu dou espaço para ela sair e subir sozinha, ela sai 2 vezes no máximo, porque ela gasta a energia que tá presa nela, por estar presa, subindo e descendo no máximo 2 vezes, ela gasta isso e fica feliz porque foi escutada e para de fazer. Isso é muito interessante, assim, porque e é um aprendizado, assim, para a vida, porque eu sinto assim, por exemplo, na minha relação com o meu companheiro, quando eu dou espaço para ele ser livre e fazer o que ele quer, é impressionante como que o movimento acontece exatamente de forma contrária. Quanto mais espaço eu dou para ele poder experimentar o que ele quiser experimentar, ou pelo menos para ele falar o que ele quiser falar, porque eu sinto que o falar também é uma coisa que às vezes libera e nos ajuda, né, a dar vazão àquele desejo. Às vezes eu não preciso nem de levar ele a cabo, mas o fato de eu ter espaço para falar, para me colocar, para elaborar isso já me ajuda. É incrível como que quanto mais espaço eu dou, mais essa pessoa, né, faz esses movimentos e mais ela tá próxima, mais ela se aproxima, mais ela enfim, a gente consegue se comunicar melhor. Então, isso que você está falando do cadeirão é incrível, porque é exatamente isso. Quando você dá o espaço, você entende a necessidade, você cria esse espaço seguro para ela fazer aquilo, né? Que é esse o nosso papel enquanto pai. Criar espaço seguro para que ele revele o que ele tem que revelar, né? Assim, para que ele se mostre a partir dessa interação com o corpo, com o ambiente, com a gente, com o que for. E é muito incrível isso, assim, porque a hora que você dá o espaço para a necessidade, aquela expectativa, aquele medo nosso, a gente vê ele fazendo assim, olhando e fala, olha, ele subiu e desceu 2 vezes, agora ele tá aqui sentado. Que louco, né? É muito maravilhoso isso, assim, é de uma riqueza isso que a gente tá falando aqui, Fabíola, isso que você tá trazendo, que eu acho que é assim, incrível. Essa prática do soltar o controle, né, que para nós controladoras é o exercício um dos mais desafiadores, né? Eu percebo que também tem essa coisa do foco, né? Quando a gente fica focando naquilo, é como se a gente resistisse, né? Ai, meu Deus, a criança começou a negar comida. Aí você fica lá na insistência. Ai, filha, tem certeza? Mas só mais um pouquinho, será que não? Não sei o que. Aí, de repente, a criança percebe que aquilo virou, tipo, como se fosse o momento onde eu ganho a atenção da mamãe, né? Se tá faltando em alguma situação, é aqui que eu vou ganhar protagonismo e vai se criar uma relação de muita energia materna voltada pra mim, né? Eu percebo que tem um pouco disso. Então, às vezes eu ficava encafufada, eu falei, será que a minha filha tá desviando um pouco e tá justamente pegando nesse ponto que é tão delicado pra mim e aí eu não tô sabendo lidar, então, de repente, a coisa tá crescendo de proporção, né? E não sei. Não, é incrível esse tema. Como controladora, né? Quando uma criança tá falando não quero comer e a gente entra na chave de meu Deus, preciso fazer ele comer porque ele falou que não vai comer, ele vai ficar sem comer, e o medo que dá na gente é ele vai ficar fraco ou vai passar fome, eu preciso garantir que ele coma, ele não sabe que ele precisa, eu que sei. Ele tem que comer agora. Tem todo esse discurso, né, de não, como assim você não vai almoçar? Não pode, gente, né? Mais do que a gente ficar preocupado em, então, organizar e sistematizar uma rotina para garantir saúde para a criança, talvez a informação que a gente pudesse exercitar, ficar em atenção, é muito importante que essa pessoa que está em crescimento aprenda sobre fome e saciedade. O tema é, mamãe, não quero comer. Aí a gente fica, meu Deus, vai ficar vazio esse menino, ele vai ficar com hipoglicemia, vai passar mal na escola. O que eu posso dar de ferramenta para essa pessoa para aprender sobre si mesma e ir se cuidando? Tudo que a gente fala é autonomia, é a moda, né? Autonomia. Então, o que eu falo? Eu falo assim, filho, você não quer comer? Não. Você não tá com fome? Não. Então, quando você tiver fome, avisa
que eu tô trazendo para esse campo? Tá bom, mamãe, vou ficar atento à minha sensação de fome chegando. Quando a sensação de fome chegar, eu já entendi, é um desconforto. É para eu te avisar, então? Então tá, eu vou te avisar, porque daí então você vai me providenciar alguma coisa para eu poder aprender a cuidar de mim. Sim. Pra gente ter saúde, a gente precisa estar em autoescuta. Se eu fico automatizando que ele tem que comer agora, ou que ele tem que comer em tais horas, ele vai perdendo o relógio interno sobre como se cuidar. Quando eu fico pensando que um dia meu filho vai crescer e vai embora para outro país viver, a minha fantasia é que meu filho vai crescer e vai para Finlândia e que eu não vou mais ver ele. Ele vai ser um adulto que vai viver novas aventuras e que a gente vai ficar muito tempo sem se ver. Tudo que eu penso agora como mãe, eu preciso dar ferramentas para esse menino ser um adulto que suporta estar na companhia de si mesmo, que está atento à sua fisiologia, às suas necessidades e que seja responsável e cuide dos seus limites. Meu filho é um menino que, por exemplo, não pode ver um muro. Quando você vê, ele tá lá em cima do muro. Qualquer coisa ele começa a trepar. Um dia ele caiu de um muro e bateu com a testa no chão. E aí eu falei, vou então pôr ele numa aula de parkour. Então, ao invés de proibir ele de fazer as coisas, eu falei, não, melhor não adianta eu proibir. Ele vai subir no muro. Então, vamos colocar ele numa aula de parkour, porque pelo menos ele vai ter ferramentas para poder viver isso, né? Claro. Demais isso. Não é fácil, mas eu não falei da volta ao trabalho, vamos falar da volta do trabalho. Então, a volta ao trabalho é o seguinte. Quando o bebê tá em casa e tem a sua mãe cuidando da alimentação dele, seja lá de qual modelo para essa dupla é como se não, eles estão vivendo um lugar onde tudo está cuidado e você está seguro. Muito bem. Quando a mãe volta para o trabalho e o bebê vai ficar numa creche ou em casa, o medo da mãe que eu escuto a minha ausência vai proporcionar um vazio alimentar nele. Porque eu sou a fonte de alimentação dele. Como eu faço para garantir que ele esteja alimentado na minha ausência? Anterior a gente administrar como vai ser o modelo de alimentação dessa pessoa que agora está sem a mãe, é entender que existe essa angústia da separação. Se a gente não der atenção e não colocar uma luz sobre isso, o cuidado com a alimentação vai ser todo atropelado. E muitas vezes a comida vai entrar no lugar do cala a boca ou do na angústia dá uma mamadeira. É aí que começa aquela história toda, né? De silenciamento, embotamento das emoções, etc. Então, a primeira coisa que eu digo nos cursos do Colher de Pau é que a primeira investida é na linguagem. Quando a mãe está às vésperas de voltar para o trabalho, ela nomear o tempo todo o que está acontecendo. Então, por exemplo, ela começa a passar as roupas que ela vai usar no trabalho. Mamãe tá passando a roupa, essa roupa que eu passo para ir no meu trabalho. E preparando um modelo. O que é importante é a criança tá vendo que tá sendo nomeado, que tá mudando no cenário. Quando a gente esconde o que tá acontecendo e não fala, porque acha que a criança vai sofrer, ela tá vendo mesmo assim e sente que algo tá mudando no cenário, não sei direito o que é, meu Deus, o mundo tá mudando, alguma coisa perigosa está por vir. Então é pra gente cuidar na sinceridade mesmo. Falar, vai falando, porque daí a criança vai ficando segura. Falar, o que eu tô sentindo de estranho é isso. Ela tá passando a roupa porque ela vai fazer alguma coisa. Ele tá junto. Eles estão juntos. A segunda coisa é essa mãe procurar um modelo de cuidados para esse bebê que seja o melhor para ela. Então, eu, mãe deste bebê, me sinto mais segura se ele ficar em casa com a minha sogra, com a minha mãe, com o meu marido, com a minha marida, sei lá, com uma babá. Eu fico mais segura. Não, mas é melhor a creche. Não, mas eu fico mais segura. Quando eu tô mais segura no modelo em que eu escolhi, eu vibro no meu bebê que ele está em segurança.
Então, isso é importante. A outra coisa é que essa mãe escolha um modelo de amamentação para esse bebê na separação, enquanto ela estiver no trabalho, que ela fique mais segura também. Então, algumas mães dão conta de começar a ordenhar quando amamentam no peito com 3 meses de antecedência, por exemplo. Então, no Brasil, se diz que você só pode guardar no congelador por 15 dias. Mas a verdade é que quando você vai estudar o assunto, isso é porque no Brasil existem diferenças socioeconômicas grandes e que não é todo mundo que tem uma boa geladeira. Mas as pessoas que têm uma boa geladeira, que têm um bom, razoável congelador, podem armazenar por 3 meses. O que é um razoável congelador? É aquele que a porta veda completamente. É aquele que tem... eu queria mostrar o meu, mas não dá. Mas é uma geladeira comum que a porta do congelador é separada da porta da geladeira. Então, não é toda hora que fica sendo aberto. Quando a mãe está indo para volta ao trabalho e ordenhou um monte, abre o congelador, ele está cheio de vidro branco de leite, ela fica segura para ir. Aí ela pode falar, não dou conta desse negócio de ordenhar, me deixa muito estressada, não quero viver isso. Então não viva isso, viva o que você acha melhor. Para mim é melhor, eu vou dar leite artificial pro meu bebê. Então dá leite artificial pro seu bebê. Como que eu vou fazer isso? Escolha o modelo que é melhor, mas na hora de treinar pro cuidador dar o leite pro bebê, sendo o leite materno ou sendo a fórmula, a cena que eu acho melhor é, então a vovó que vai ficar com o bebê. Então, a vovó tá com o bebê no colo e vai dar no copinho ou na mamadeira, tanto faz. Mas ela tá dando leite e junto está a mãe aqui, está o pai, ou as 2 mães, ou os 2 pais. Porque na hora que esse bebê tá recebendo leite na presença da mãe que vai sair pro trabalho, o que acontece? Ele vai lembrar que quando a mamãe está no trabalho e chega aquele leite na mamadeira ou no copo, ele vai lembrar dos dias em que todos brincamos de receber o leite de um outro modelo. O bebê que está recebendo o leite no colo da vovó, porque ela está treinando dar o leite sozinha para o bebê, mas nessa brincadeira tava a mamãe junto e a gente tava todo mundo brincando de bebê junto, de fazer carinho, a gente tava rindo, se abraçando. Corta a cena. Mamãe foi pro trabalho, agora a vovó que vai dar o leite. Na hora que o bebê tá recebendo o leite da vovó, ele vai falar assim, nossa, eu lembro. Quando vinha esse copinho, era quando a gente tava todo mundo junto brincando, a gente tava se abraçando, se beijando, a gente ria. Ai, que saudade desse momento, me dá mais desse leite aí. As pessoas fazem o oposto. Prende a mãe no quarto, tranca a porta. E aí tá a avó aqui dando leite sozinha, sem a figura da mãe. Na hora que a mãe volta pro trabalho e ela não está e o bebê está chateado, com saudades da mãe, e aparece esse copinho ou essa mamadeira, ele fala, já sei, tá vendo esse leite aí, esse copinho, essa mamadeira, porque minha mãe não tá, né? Não vou beber. Pode avisar ela que eu não vou beber. Que aí ela volta, né? Quem sabe? Não vou. Isso aí significa ausência materna. Esse copo, essa mamadeira é o símbolo da ausência materna. Ele só aparece porque minha mãe não está. Não vou beber. Então não façam isso, vai dar mais trabalho. E a outra coisa para concluir é, nos primeiros momentos, na primeira fase ou nos primeiros dias que a mãe está indo para o trabalho, que ela se despeça do bebê com tempo suficiente. Então, ao invés dela sair 10 minutos antes, que ela comece a despedida, sei lá, 1 hora antes. Então, ela fala, meu filho, eu tô indo trabalhar e eu vou tomar um café com o João, depois eu vou almoçar com a Maria, à tarde eu vou tomar um café com o meu chefe e no fim do dia eu volto. Enquanto isso, você vai passear com a cachorrinha e a vovó, vocês vão na pracinha, eles vão tomar um banho e aí a gente se encontra no fim do dia. É importante nomear tudo, porque quando a criança passa pelo roteiro que a mãe narrou, ele fala, nossa, tá acontecendo o que minha mãe falou.
Então ela deve voltar mesmo no fim do dia, porque é verdade o que ela falou. É verdade que a gente passeou com a vovó, é verdade que passeou com a cachorra e é verdade que eu fui tomar banho e fui na pracinha. A criança tem a sensação de temporalidade muito diferente do adulto. Então é importante ter algumas informações que vão balizando o dia, ela vai ficando com certeza de que a mãe vai voltar. E das preparações todas que eu falei, a mais importante é: esse bebê vai chorar provavelmente na despedida com a mãe. E na hora que ele estiver chorando e a mãe pegar esse bebê no colo, que ela diga a verdade, que é triste mesmo, meu amor. Eu também estou sentindo assim, ou assado. Eu tô triste porque eu também tô sentindo a sua falta. É normal chorar. Eu sei que é triste mesmo, meu amor. Pode chorar, não é? Não, vamos ver um filminho agora. Olha o passarinho na janela. Vem cá que a mamãe vai... Já passou. Vem cá, vamos brincar lá com o seu amiguinho. Olha não sei o que lá. Não, é triste, gente. Filho, eu sei que é triste, meu amor. Eu também tô triste, sabia? Também vou sentir sua falta. Vem cá. Pode chorar que a mamãe tá aqui. Aí, em algum momento, a mãe sabe que, já deu a hora, não dá mais, ela tem que ir, né? Tem que ir. Aí, quem vai ficar com esse bebê tem que ser alguém, que seja a avó, o pai, ou seja lá quem for, o babá, que esteja nesse lugar de sustentar o choro. Então, essa mulher ou esse homem que tá segurando esse bebê, tá com esse bebê no colo e tá assim: pode chorar à vontade que eu dou conta. Tô aqui. Chora, que faz parte mesmo, tô aqui. Aí faz carinho e tal. Aí quando passou, fala: e aí, como é que você tá agora? Você tá bem? Olha pra essa pessoa, um sujeito. Fala: como é que você tá? E aí? Quer fazer alguma coisa agora? Vamos fazer alguma coisa? E aí faz alguma coisa, faz um carinho, faz um passeio. Mas é isso, é sustentar o campo e visibilizar a tristeza. Essa criança vai adaptar fácil e rápido. E aí o que vai acontecer é que ela vai comer na hora que ela estiver pronta de comer. E enquanto ela não estiver pronta para comer, ela vai tomar o leite que tiver disponível para ela tomar. Quando ela está em adaptação, ela não vai aceitar a comida, vai ser uma luta a comida. Então não é sobre vou antecipar a introdução de alimentos porque eu vou voltar para o trabalho. É muita coisa para essa criança lidar. A despedida da mãe, administrar as próprias emoções, a tristeza que eu tô sentindo, e ainda tem uma comida entrando em mim, gente, é muita coisa que precisa sair, né? Então a coisa do embotamento das emoções muitas vezes vem junto com eu tô triste que minha mãe foi trabalhar, ainda tem umas comidas entrando em mim, é muita coisa. Nossa, é demais, com certeza, que legal. Acho que deu pra dar um... Não, e é um aprendizado bonito também pra essa idade, né? Porque essa criança não vai ficar aos quase 40 anos aprendendo pela primeira vez dar espaço pra esse choro. Que é o que a gente tá fazendo quando a gente tá aprendendo a maternar pra criança, né? Interior. Sim. Hoje eu sinto que agora eu tô aprendendo a fazer isso. E que agora talvez seja muito mais fácil se eu me propuser, por exemplo, a evitar essa comida na hora do desespero emocional, né? Tipo, agora eu teria essa maturidade. Talvez só falta o atrevimento mesmo, porque eu acho que por enquanto eu ainda tô no modo automático, sabe? Tô acostumada com esse padrão. Mas que eu já poderia começar a romper e me propor isso sem esse sofrimento, porque eu tenho me dado espaço pra esse choro da criança interior e pra essa coisa do tá tudo bem, pode chorar, é normal, faz Sim. parte. Sabe? Do não se assustar, como a Clarissa falou, né? Não se assustar e encontrar uma forma de desviar dessa tristeza. Então também é um ponto onde ela tá aprendendo né? Nessa despedida da mãe, né? É isso. A vida é isso. É integrar o que tem de desconfortável e o que tem de agradável. A volta vai ser maravilhosa, mas a despedida realmente dói. Né? Não tem como fingir que não. Dói mesmo. E a vida, ela é cheia de dores. Não adianta a gente esquecer, fingir. Não tem saída. Ô, gente, o papo está ótimo, maravilhoso. Já tem 1h30 quase que a gente está aqui. E a gente vai ter que se despedir, né? Meu Deus! A vontade... Não, a Camila vai falando de mansinho, assim, com essa profundidade toda, da vontade de ficar o dia inteiro escutando ela, né, gente?
Quem quiser escutar a Fabíola, conta um pouquinho aí, né, dos eventos presenciais, do seu trabalho. Parece que você atende também individualmente, né, e você faz os grupos. Conta um pouquinho e aí a gente se despede. Então, o Colher de Pau é um curso que tem 3 módulos. Tem o de introdução de alimentos, onde eu trago os aspectos da prontidão e a gente fala de desenvolvimento motor, cognitivo, os aspectos digestivos, todos os modelos de introdução de alimentos. E a gente vai junto entendendo qual que é o modelo que cuida melhor de cada família. E é isso, esse é o Colher de Pau módulo 1. O Colher de Pau módulo 2 é uma consulta coletiva. Então é sempre um grupo pequeno e cada pessoa ou cada família traz a sua questão. E aí a família fala, meu filho só come se for comida branca assistindo um filminho. Sei lá, isso acontece. E aí a gente vai conversando, eu vou fazendo muitas perguntas, até que eu traço alguma hipótese e proponho um modelo. Então as coisas que eu falei aqui são mais ou menos o estilo da minha fala e da minha provocação. A história do bebê que eu falei, de pôr umas banquetas, por exemplo, é uma coisa que acontece bastante nas conversas. E tem um Colher de Pau para adultos, que é uma experiência para só adultos, para a gente falar sobre as nossas construções com alimentação. Então, o açúcar é a coisa mais recorrente que aparece. Eu escrevi a semana passada 3 posts sobre o doce. Fiquei passado quanto de gente que comentou e compartilhou, porque o açúcar é um assunto forte para os adultos, né? Então tem Colher de Pau adultos, onde a gente também conversa sobre isso. Fora isso, tem os atendimentos individuais, as pessoas que marcam uma consulta por Skype ou presencialmente. Então é 1 hora de conversa, onde a gente vai falando qualquer assunto que a pessoa traz, que pode ser tanto de introdução de alimentos, tanto de comportamento alimentar infantil, quanto de comportamento alimentar adulto. Então a pessoa marca uma conversa única, ou marca conversas semanais ou quinzenais. Tem gente que marca 1 vez por mês. Completamente livre. E tem um modelo agora que eu criei, que é de uma consultoria a domicílio. Eu vou na casa da pessoa pra gente desenhar um modelo de alimentação da criança. Criança de qualquer idade, porque aí é muito interessante. Eu vou no cenário, na cultura familiar, observando o que está acontecendo e vou trazendo observações aonde a gente mexe peças lentas no tabuleiro daquela família e vai criando um modelo onde tudo acontece suave e a coisa vai toda se encaixando. Eu adoro esse trabalho, é muito legal. Ai, que maravilha, Fabiola, foi um prazer enorme. Sou super admirador do seu trabalho. Morro de vontade de fazer o Colher de Pau. Adorei esse terceiro módulo aí. Com certeza eu faria assim que eu for pro Brasil e se coincidir, vou querer participar de um grupo. E é como a gente tá assim, há quase 1h30 falando de verdade, deixa eu bater o recorde aqui. A gente vai ter que se despedir, então eu queria muito agradecer a sua presença e dizer para que quem gostou aqui do podcast, por favor, compartilhe o link com outras mães, com outros pais, e quem também quiser escrever pra gente, tirar alguma dúvida, fazer alguma sugestão, fazer algum comentário, pode escrever para contato@cantomaternário.com, bifamily.com.br. E os seus contatos, Fá? O e-mail para contato é colherdepau@fabiuladuarte.com, Fabiola com 2 L's, tá? colherdepau, Fabiola com 2 L's, duarte.com. Então é isso, querida. Obrigadíssima. Eu adoro participar e é um prazer. Obrigada, Fabiola. Obrigada a todo mundo que está escutando a gente. Tchau. E convide outras pessoas para entrar na nossa tenda. Muito obrigada. Até o próximo episódio, pessoal. Um beijo.